Oi, aqui é o Rodrigo Vinhas. Nesse podcast, nesse canal, a ideia é destrinchar rotinas, hábitos, livros, táticas, estratégias de pessoas que atingiram níveis extraordinários de performance. Hoje eu conversei com o Henrique. Como ele mesmo se definiu, as duas palavras que definem ele são hábito e disciplina. Então ele é um cara que tem muito a agregar, porque ele não é aquela pessoa que fala assim, eu fiz isso pelo meu feeling, eu me senti assim. Não, ele é um cara metódico, ele sempre faz a engenharia reversa para ver o que está dando certo, o que está dando errado. Ele é um dos pioneiros da internet, começou o primeiro blog dele em 2009, lançou seu primeiro produto digital, se não me engano, em 2012. Ele está falando aqui no podcast. É um jeito muito interessante de pensar, ele é um cara muito metódico, muito disciplinado. E foi muito interessante entender mais como é que funciona a cabeça dele. Ele é um cara que eu admiro muito, sou muito fã do trabalho dele. E espero que vocês possam aprender tanto com ele quanto eu aprendi. Cara, como que você entrou nesse mercado de marketing digital e quando que você decidiu se tornar empreendedor? Tá. Eu via meu pai investindo em ações, né? Quando eu tinha lá meus 12, 15 anos, e aí eu me amarrava nisso, ele fazia dinheiro assim com ações e eu queria fazer a mesma coisa. Então eu me interessei por economia, fui para a faculdade de economia na FRJ, Federal do Rio de Janeiro, só que lá eu não encontrei o que eu queria. E eu comecei a estudar muito livros de mercado financeiro, sempre foi minha paixão, até o momento em que eu percebi, cara, eu já estava 4 anos na faculdade, repetindo várias matérias, aprendendo muito mais com um livro do que na própria faculdade, até que teve uma aula que um professor, falando sobre derivativos financeiros, que em teoria é uma estrutura complexa para investir no mercado financeiro, ele deu uma aula praticamente lendo um livro, e aquilo me incomodou muito. E aí no final da aula eu fui falar com ele, professor, eu queria saber a sua opinião sobre a operação de venda coberta, que é a operação mais básica de derivativos financeiros, que o cara tinha doutorado no assunto. E ele chegou para mim e falou, eu não sei o que eu estou fazendo. Quer dizer, eu não sei do que você está falando. E aí eu fiquei assim, como assim, cara? O professor com doutorado não sabe a prática. Ele sabe a teoria toda, mas a prática não. E aquilo me incomodou, eu voltei muito pensativo para casa, decidi largar a faculdade e a partir disso montar o HC Investimentos, que depois eu migrei para a área de marketing digital, que aí sim nasceu no Viver de Blog. Caramba. E você tinha essa coisa... como que é essa coisa da independência financeira para você? Você tinha essa preocupação desde muito jovem, assim? Você já chegou nesse estágio? Você tá a caminho? O que você recomenda para... Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas não se preocupam muito, assim, né? E eu vejo que tem muita gente que às vezes a pessoa chega com 60 anos, assim, e já tá vivendo numa condição super precária, assim, porque não se preparou ao longo da vida para isso, né? Como que é isso para você? Eu acho que muitas pessoas são definidas por quando elas leem certos livros. E quando eu tinha 18 anos, eu tomei conhecimento do livro Segredos da Mente Milionária. E aquele livro ele expandiu minha mente em relação a dinheiro e mindset. E eu lembro de, após ter lido esse livro, eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero ajudar a pagar as contas da casa. Caramba. E ela disse, não, eu sou eu que pago aqui, nessa época meus pais já estavam separados, eu queria ajudar, eu queria sempre, cara, eu quero ajudar, eu quero ter controle aqui de, puxa. E aquilo me incomodou, porque eu queria realmente ajudar. E ao mesmo tempo, eu, numa conversa com ela, eu falei, mãe, ela estava dirigindo, eu do lado dela, acho que ela não estava tão ligada no que eu estava falando, mas eu perguntei, qual a chance, qual a probabilidade que você acha, mãe, que eu vou ficar rico um dia? E ela disse 7%. Aí eu fiquei, caramba, 7%? Aí eu pensei, poderia ser ao contrário, né? 93%, aquilo me incomodou. Pouco incentivo, hein? Pois é, e foi um grande incentivo, porque aquilo foi um motivador para eu poder Sim. Né, buscar chegar a um patamar financeiro bem interessante. E então foram 2 momentos que me marcaram e que daí para frente eu sempre procurei estar muito claro sobre financeiramente como eu estaria. Mas quais foram as ações que você foi tomando para construir isso, assim? Porque se você for ver né, tudo é muito simples, né? Quer emagrecer, come menos do que você gasta. Quer guardar dinheiro, guarda mais do que você gasta, né? Basicamente. Mas tem a coisa do investimento em si, né? A coisa do longo prazo, juros compostos. Como que você começou nisso, assim? E você acha que é uma coisa que está acessível para qualquer pessoa? Ou você acha que é, por exemplo, porque você entende muito de economia e tal?
que você chegou nisso? Não, acho que está acessível para todo mundo, porque tudo parte do ponto em que o quanto você gasta, quanto você consegue guardar, e se você reduzir muito o seu nível de os gastos que você tem ao longo da vida, você consegue guardar um bom dinheiro. Então, na época eu era estudante de faculdade, eu não tinha dinheiro, mas eu sou muito intenso quando eu faço alguma coisa. Uhum. E o que eu fazia? Ao ir para a faculdade, pegando ônibus e tal, eu sempre ia olhando para o chão. Isso não é brincadeira. Eu ficava olhando para o chão e sempre, todo dia, eu achava uma moeda e guardava. Até o ponto que eu juntava R$500, ia no mercado, trocava aquelas moedas por dinheiro. Meu Deus. Embora moeda é dinheiro, mas eu trocava por cédulas que eu poderia investir um dia. Então, eu consegui guardar mais ou menos uns R$2.000 fazendo isso. E aí, num aniversário que eu fiz, acho que eu tinha talvez 19 ou 20 anos, meu pai me deu de presente, acho que R$2.000 para eu investir. Então, eu juntei aquele dinheiro, dava mais ou menos R$4.000, e aí eu comecei a investir e vi que eu poderia, com o dinheiro que eu tinha, fazer mais dinheiro. E aquilo moldou praticamente a minha vida sob juros compostos, em que eu não precisava a todo momento estar trabalhando para o dinheiro estar rendendo para mim. Então, o dinheiro trabalha para mim e não eu trabalho pelo dinheiro. Pô, que massa. Eu tenho isso até, acho que num dos livros do Tony Robbins que fala, né? Que o dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo senhor, né? Então, você ficar vivendo pro dinheiro, assim, fica foda. Cara, como que é? Você é um cara muito ligado, assim, em hábitos, produtividade e tal. Eu queria que você contasse um pouco como que é a sua rotina matinal, assim, e como que você define a prioridade dos hábitos que você vai ter todos os dias. Legal. Se uma pessoa pode ser definida em 2 palavras, eu acredito que quanto mais a gente tem clareza do que a gente quer, a gente consegue se definir em pouquíssimas palavras. E no meu caso são 2 palavras: hábito, disciplina. Então, hábito para entender o que quais são os princípios que eu quero seguir, e disciplina para poder executar. Então, rotina matinal, na parte da manhã que eu gosto de fazer, eu gosto de estar introspectivo. Tem um livro do Daniel Pink chamado When, que é quando você faz as coisas, o timing de quando você faz também importa. Não é o fator essencial, primordial, mas importa. E ele percebeu que, à tarde, vários juízes condenavam de forma errada porque estavam com fome ou estavam cansados, porque à tarde é um momento que, energeticamente falando, as pessoas não estão no seu pico. Quem trabalha bem de manhã, né, usa bem o horário de manhã, consegue fazer ótimas tarefas de manhã. E tem gente, por exemplo, como a Isis, minha esposa, que à noite é onde ela está no pico de produtividade. Mas à tarde eu nunca vi alguém dizendo: cara, o meu período da tarde é o melhor período, fantástico, eu consigo executar mais. Então, pela manhã, é onde eu estou muito introspectivo. O que eu faço? Eu escrevo, eu medito, tomo um banho gelado. São hábitos que eu pratico todo dia para poder estar performando bem no meu trabalho. E desses hábitos, assim, teve algum que você implementou nos últimos 6 meses, ou numa memória recente, que você acha que aumentou significativamente a sua qualidade de vida? Sim. Eu tomei conhecimento de um método do Wim Hof, que é um cara que escala montanhas aí. É o Homem de Gelo. O Homem de Gelo. Escala montanhas praticamente só de short. E ele fala muito sobre o poder do gelo, do frio na nossa vida. Então, há 3 meses, todo dia, consecutivos, eu estou tomando banho gelado. Não é todo banho gelado, mas é 1 minuto no final eu tenho que tomar gelado. E quando eu estou nesse banho gelado, eu percebo como o meu estado muda. Porque, ao mesmo tempo, eu estou me colocando numa situação desconfortável. Então, eu estou expandindo um pouco o meu limite de resiliência, treinando isso diariamente. E, além disso, o banho gelado ele tem alguns benefícios, como reduzir a sua frequência cardíaca. E eu saio do banho como se eu estivesse meio que levitando, assim. Parece que deu um reset no estresse, em ansiedade. Então, eu saio do banho meio zerado. Você está no mercado faz muito tempo, né? Desde 2012, assim, primórdios do marketing digital no Brasil. De 2012 para 2018, o que você acha que mudou muito, assim, no mercado? Quais foram as mudanças de paradigma? E como que você está se encaixando nisso e vendo as perspectivas para um futuro próximo? Eu fundei meu blog de investimentos em 2009 e nessa época, até onde eu me lembro, não existia a Hotmart. A Hotmart parece que entrou no mercado em 2011. E em 2011 só se vendia e-books. E eu atuei como afiliado de um e-book, ou seja, eu divulguei um e-book recebendo uma comissão por cada venda que eu fazia. E eu faturei em 5 dias o que os meus amigos faturavam fazendo estágio na faculdade em 6 meses. Então aquilo, nossa, abriu meus olhos do que era possível no mercado digital. E nas férias seguintes, passei 3 meses só montando meu e-book. Até quando eu lancei ele, eu chamei minha mãe e meu irmão para ver qual era o faturamento. Eu nem sabia ainda qual seria o faturamento. Eu abri Hotmart e estava lá
Cara, mais de 10 mil faturados em um dia. Caramba. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu não acreditava, porque eu não sabia. Eu esperava no máximo fazer 2 mil, 3 mil ali. Então, 2011, 2012 era só e-book, 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 e-book. Até que em 2013 começou os cursos a aparecerem. E quase não tinha ninguém vendendo curso. Então, era bem mais fácil você faturar muito alto com pouco trabalho, com pouca equipe. E conforme o mercado foi se desenvolvendo, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, foi sendo necessário mais estratégias, novas estratégias. Antigamente era só o lançamento, hoje em dia a gente já tem lançamento, campanhas semanais, funil perpétuo, mentorias, né, serviços de alto valor. Então o mercado ele foi se diversificando, foi se profissionalizando, e uma coisa muito clara que eu percebi quem usava um truquezinho ou só falava de truquezinho ali ou aqui, saiu do mercado, não continua. Então, são os princípios do que funcionam, né? Um bom marketing, um bom conteúdo de valor, uma boa oferta, um bom produto, e não só um truquezinho que vai fazer você chegar de A a B rapidinho e depois as pessoas vão esquecer. Entendi. E hoje em dia você trabalha bastante com esse lance das campanhas semanais e tal, né? Como que você decidiu fazer isso, né? Quando que você teve esse insight de fazer isso? E qual que foi a diferença para o seu negócio como um todo? E até se você puder explicar um pouquinho assim, a diferença tipo, de um lançamento, campanhas semanais, para a galera entender. Legal. Então, no lançamento, o que acontece? Você coloca uma baita de uma energia para produzir 3 conteúdos de pré-lançamento, como é chamado, são 3 vídeos. E aí no 4º vídeo você faz o seu vídeo de venda, você vende o seu produto. E o que acontece é que você tem que escrever todo o roteiro dos vídeos, produzir os vídeos, chegar no quarto, lançar e ter uma audiência qualificada para vender. Então, você tem que investir muitas vezes para adquirir novas leads, são pessoas interessadas no que você está falando. E eu percebi que esse processo ele é muito lucrativo, sendo bem feito, ele é excelente. Mas, o que acontecia no meu caso? Eu estava fazendo um lançamento de um produto que falava sobre blog, só que desde 2013 até 2017, 2018, a tendência da procura por blog foi caindo e as redes sociais foram subindo. E eu me via num mercado em que eu sabia muito, mas cada vez menos pessoas estavam interessadas. Então foi um momento que eu cheguei para mim mesmo e pensei, eu não posso me apegar ao modelo original que eu comecei a ganhar dinheiro. Eu preciso expandir, né, o meu modelo de trabalho. E na época eu tinha custos anuais de 2,4 milhões, com equipe, imposto, serviços, enfim, tudo que gira na empresa. E uma pressão de, será que no próximo lançamento eu vou conseguir dinheiro necessário para conseguir sustentar, para pagar tudo isso? E por 3 vezes consecutivas os lançamentos só estavam menores, menores e menores. Até o ponto que eu pensei, cara, essa estratégia não está dando mais certo para mim. Preciso diversificar, preciso montar algo novo. Então, de forma intuitiva, eu pensei, o que dá para fazer? Eu preciso de produtos diferentes, de certa forma, audiência diferente, e o momento que eu ofereço o produto para elas também é diferente. Então, é um produto específico para uma audiência específica com uma oferta específica. E se você fizer isso toda semana, você consegue ganhar uma consistência para entender o que deu errado, o que deu certo, qual campanha fatura melhor. Então, a ideia central toda semana eu ofereço um produto para minha audiência, e aí pode ser uma parte da audiência, pode ser um produto diferente, pode ser uma oferta também diferente, e toda semana eu vou conseguindo trazer dados, inteligência de números, para saber qual é a campanha, uma série A, como a gente chama lá, que é uma campanha muito boa, uma campanha série B, que é uma mais ou menos, e uma campanha série C, que é uma relativamente ruim. Então, separando isso, eu vejo, esse produto, nossa, nessa época, com essa audiência, dá muito certo. Então, eu consegui montar um modelo em que o meu fluxo de caixa ele é bem consistente, bem previsível, e eu não tenho que ficar naquela ansiedade, que era uma ansiedade muito grande de, será que eu vou conseguir dar a tacada perfeita? Vou fazer o home run, né? Isso é tenso mesmo. Mesmo quando você faz vários que dão certo, toda vez que você vai fazer, você fica... Será que eu vou fazer um desse tamanho de novo, né? Então... E eu sentia que era como se eu tivesse que montar um carro do zero toda vez. Então, vamos montar um lançamento. Nossa, começa tudo de novo. Aí põe a roda ali, põe o motor, põe tal coisa. Aí monta o carro. Tem o estresse do lançamento, assim, né? Muito. Era muito estressante. Então, as campanhas semanais me permitiam, muitas vezes, vender sem uma página de vendas, vender sem necessariamente gravar vídeo
e com um alto grau de previsibilidade do quanto ia faturar. Então aquilo me atraiu muito e me permitiu, não só a mim, mas a equipe, ganhar mais clareza de onde a gente está indo, que produto a gente quer oferecer e quando a gente vai oferecer. E você conseguiu diminuir esse custo que você tinha daquela época? Porque às vezes essa coisa do lançamento em si, como precisa ser feito tudo de uma vez, assim, acaba aumentando o custo da empresa, assim, né? Total. Porque como tudo acontece num período muito curto, muitos dos custos que você tem ali durante o lançamento, às vezes eles são repassados, por exemplo, ao longo do tempo. Equipe. Eu estava com 18 pessoas, só que eu não precisava necessariamente de 18 pessoas, mas era porque O tempo todo, né? o tempo todo. O modelo de lançamento precisava de 18 na minha visão para o lançamento, mas fora do lançamento não precisava. Uhum. Então, com as campanhas semanais, a gente reduziu de 18 para 10 e conseguiu cortar também vários outros softwares, outros custos que não eram necessários. Então, hoje está bem menor o custo. Então, e aí você tá até com uma carinha melhor. Isso é importante. Quando você tá... Tem alguns períodos assim que você fica meio desfocado, assim, se sente sobrecarregado e a coisa sai do trilho, assim. E quando isso acontece, como que você faz para voltar para sua produtividade que você costuma ter? Ótima pergunta. Eu poderia dizer aqui, não, minha rotina é super perfeita, eu não tenho distração, eu fico aqui sempre focado nas coisas que eu faço. Mas é sempre a disciplina é isso, é você melhorar de forma consistente. Então, é muito comum à tarde, principalmente entre 4 horas e 6 horas, já perceber que a minha energia cai. Até porque de manhã eu já estou há um bom tempo assim, trabalhando forte, escrevendo, revisando. E aí à tarde eu continuo também isso, até o momento que a minha cabeça já está, às vezes, explodindo. E aí o que eu notei é que nesse horário é o melhor horário para eu fazer uma atividade física. Porque eu consigo separar, eu consigo pelo menos perceber que quando eu estou cansado mentalmente, eu não estou tão cansado fisicamente. E vice-versa. Então, se eu estou muito cansado mentalmente, eu vou fazer um exercício. E aí, quando eu volto do exercício, o que acontece? O contrário. Eu estou cansado fisicamente, mas mentalmente parece que eu zerei a minha mente. Então, a gente procura lá em casa fazer exercício em torno de 4, 5, 6 horas da tarde, porque é o momento em que há uma queda realmente de energia. Então, foi algo que, após implementar, eu vi que deu um resultado muito bom. Pô, que Fazer massa. exercício. Tem alguma pessoa que você... Qual que é a pessoa que você mais admira, assim, no mercado digital hoje em dia e por quê? Tá. Hoje em dia, quem eu mais admiro é o Elon Musk. Uhum. E por quê? Porque ele é um dos poucos empreendedores que tem uma visão que pouca gente tem. É uma visão de, cara, a gente precisa expandir a humanidade para um outro planeta porque a gente precisa de um plano B caso o plano A dê errado. Então isso transcende coisas básicas às vezes, que a gente está tentando resolver com o nosso negócio. Ele está num outro nível e é um nível que inspira muito. Eu não vou dizer que assim, da parte prática eu aprendo muito com ele, mas o mindset de ouvir entrevistas que ele faz, as coisas que ele está fazendo, isso inspira de uma forma que pouca gente consegue inspirar. Pô, que massa. Falando de inspiração, por exemplo, de livros, tem algum livro que você costuma ou dar mais de presente, ou que você leu assim e recentemente explodiu sua cabeça, assim, como foi O Segredo da Mente Milionária quando você tinha 18 anos? Teve um livro que é sobre escrita, é o processo do escritor, The Writer's Process, que, por incrível que pareça, ele não é muito conhecido, tem menos de 100 reviews até o momento que eu estou falando isso na Amazon. Caramba. E expandiu minha mente porque ele junta a neurociência com a escrita. E eu nunca tinha nunca tinha lido um livro sobre escrita falando disso. E olha que eu li bastante sobre esse assunto. Uhum. Então, o livro me deu um processo para escrever e uma clareza de que quando você escreve, você não deve revisar. Porque uma revisão é um julgamento da sua escrita. E se você quer escrever algo de valor, você não pode ficar se julgando. Você tem que deixar uma escrita livre fluir e depois revisar. Então, é um dos exemplos desse livro que abriu minha mente. Cara, agora há pouco você falou que a coisa do blog, né, tá caindo a procura por isso e tal. Mas você considera isso ainda uma parte importante da sua estratégia? Tipo, ter blog, atualizar com frequência e tal? E como que você pensa isso num futuro próximo, assim? Sim, legal. Desde o início, lá em 2012, eu sempre procurei estratégias que sobreviveram ao tempo.
E uma delas é o e-mail, que desde 1971 está aí, e firme e forte. Muita gente diz, não, mas caiu a abertura, caiu o clique. Realmente, caiu a abertura, caiu o clique. Mas se você segmentar bem a sua lista, você consegue trazer bons resultados com ela. Agora, o blog. Qual é a questão do blog? O blog, ele teve um pico em 2011, em que ele era a mídia praticamente dominante, a rede social não era tão forte ainda. E eu sempre divido as mídias que eu posso usar em dois campos. O primeiro deles é um terreno próprio. É um terreno onde eu posso construir, é onde eu dito as regras, é onde eu tenho controle do que vai ser feito. E eu vejo blog e e-mail nesses dois, os dois dentro desse terreno próprio. Agora, redes sociais, eu acredito que é um terreno alugado. É onde você vai lidar com algoritmos. Facebook pode mudar o algoritmo e, de repente, a sua publicação na sua página, na sua fanpage, não atinge ninguém, que é praticamente o caso hoje em dia. O YouTube pode mudar regras de como você monetiza os vídeos. O Twitter pode ter um algoritmo novo que não mostra por ordem as publicações, mas sim quais são as mais relevantes na visão dele. Então, eu sempre procurei fincar minha bandeira em terrenos próprios. E sim, o blog hoje está tendo menos procura, o tráfego orgânico não é tão forte como já foi antigamente, mas eu ainda acho que é uma estratégia válida, porque é onde você tem controle e é onde você consegue também captar leads que procuram por algo. Porque se alguém procura lá, gatilhos mentais, vai achar um artigo meu na primeira posição lá do Google, vai entrar no meu artigo, se ela gostar, vai se cadastrar na minha lista de e-mail, e foi a pessoa que chegou até mim, não foi um anúncio que interrompeu a vida dela por um momento, e aí ela resolveu entrar na minha lista de e-mail. Então a qualidade desse lead ele é bem diferente da qualidade de um lead de interrupção. Então, que massa. ainda acho bem válido. Tem alguma coisa que você acredita, assim, que a maioria das pessoas acha absurdo? Ótima pergunta. Eu acredito que muita gente falha, muita gente tem uma visão de que eu preciso pensar grande para ter resultado. Só que eu acho que não é uma questão de pensar grande para ter resultado. Eu acho que muita gente falha por não ter a disciplina ou hábitos necessários para perseguir o que elas querem fazer. Então, eu quero fazer um lançamento aqui de 6 dígitos, vou faturar 100 mil em 7 dias. Só que você tem realmente o conhecimento necessário para isso, você tem a disciplina para executar tudo certinho, você tem a energia para tocar isso, você tem a resiliência de fazer um lançamento e não vender nada e tentar de novo várias vezes. Eu acho que falta um pouco disso, desses hábitos a serem criados, que são princípios para conseguir ter um certo sucesso e a disciplina necessária para executar eles. Tem algum conselho na sua área de expertise, assim, que é um senso comum, mas você acha que está errado, assim? Que não funciona? Eu não tenho isso de cabeça agora. Por exemplo, sei lá, eu acho que no nosso mercado a galera fala muito essa coisa de você precisa ter milhões de seguidores para o seu negócio dar certo e é uma coisa furada, sei lá, alguma coisa desse tipo, assim. Eu vejo que, falando sobre lista de e-mail, lista de e-mail é um dos ativos mais importantes que a gente pode ter, porque a gente tem controle e é uma plataforma que a gente pode usar sempre, contato direto com nossa audiência. E há uma certa... As pessoas às vezes pensam que é necessário ter uma lista muito, muito grande para ter um bom resultado financeiro vendendo produtos digitais. Isso é muito longe da verdade. Tudo que você precisa é ter uma boa oferta, um bom marketing, ou seja, um copy interessante ali no e-mail, e claro, o produto que você está vendendo, ele for bom. Então, com listas abaixo de 100 pessoas, em que um aluno meu de mentoria, ele tinha menos de 100 pessoas, fez uma oferta e conseguiu vender muito bem. Conseguiu fazer 10 mil ali em torno de 2 dias. Então, é muito mais uma questão de a oferta certa, para o público certo, no momento certo. Então, é isso que eu gosto de repetir, porque não é uma lista grande, não é quantidade, não é a métrica da vaidade, tenho 1 milhão de pessoas na minha lista e por isso eu tenho sucesso. Pelo contrário. Inclusive, a minha lista, eu já tirei mais de 500 mil pessoas até hoje. Ela estava ano passado em 150 mil pessoas e hoje está em 30 mil pessoas. E o nosso faturamento vai subir 21% esse ano e a margem de lucro 124%. Caramba. Então não é tamanho, é saber usar bem a lista. Pô, que massa. E, cara, você participa de algum grupo de mastermind? Acho que você participa do Érico, né? Isso. Do Érico Rocha. E eu queria que você me falasse assim, quanto tempo você participa e como que é essa experiência para você? Você também tem o seu próprio mastermind? Qual que é a sua ideia sobre esse tipo de grupo de alta performance? Eu estou no Platinum do Érico desde 2014,
Foi um ano que eu fiz 2 vezes 7 dígitos, e aí eu falei com ele, entrei, foi muito massa. E o que eu vejo de diferencial em grupos de alta performance é que você consegue se expor de uma forma que as pessoas não vejam que você é um ET. Você consegue passar problemas que que poucas pessoas passam, e soluções que poucas pessoas saberiam te dar, e você, num grupo, você consegue ter essa confiança de que, legal, o que ela falou faz sentido, e muitas vezes as pessoas já passaram por um estágio que eu não passei. Então, saber a visão delas de algo que eu estou num caminho ainda, isso me traz uma clareza e uma probabilidade maior de sucesso em algum empreendimento. Sempre valeu a pena pra você, então? Sempre valeu a pena. Ah, que massa. E como que tem sido a sua experiência de você ter o seu próprio mastermind e tal? Como que tá sendo? Ter o próprio mastermind é diferente, porque, no caso, sou eu reunindo pessoas que eu gosto muito, que eu acredito nelas, para estarem próximas, para, como um grupo todo, aquela frase que chega a ser um próprio clichê de quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, poder ser meio que o capitão ali de um desses barcos é muito interessante, já que eu sei que o grupo ele também vai subir junto, independente da maré ali no momento. Pô, massa. Como que você se enxerga assim daqui a 5 anos, por exemplo? Como que você vê o Henrique daqui a 5 anos? Eu costumava dizer que essa pergunta, tipo, o mercado digital é tão rápido que é quase impossível responder essa pergunta. Mas, com o tempo, eu fui percebendo princípios que eu gosto e que eu acredito que vão ser perenes, né? Vão sobreviver o passar do tempo. Então, eu vejo o Henrique daqui a 5 anos escrevendo, produzindo conteúdo, estando no meio digital, né? Alcançando várias pessoas através da internet. Então, e continuando com esse foco de hábito e disciplina, desenvolvendo cada vez mais essas áreas. Legal. E você começou, agora recentemente, você começou com esse lance de ensinar as pessoas a escrever, assim, né? Você tem um curso muito legal, que é o Escritor Milionário, inclusive estou fazendo, eu achei muito massa. E como que você entrou nessa onda, assim, e da onde você tira as suas fontes, quais são, o que te inspira nisso, nesse tipo de ensinamento e tal? Como eu tenho um blog desde 2009, eu escrevo desde 2009. Só que eu nunca me posicionei como uma pessoa que escreve. Eu me posicionava como, o cara do blog. Só que eu percebi, além do cara do blog, eu sou o cara do conteúdo. E aí, só que além do cara do conteúdo, eu sou o cara da escrita. Meus conteúdos, os melhores, são escritos. E mesmo para produzir bons vídeos, eu escrevia roteiros para gravar bons vídeos. Então, já são 9 anos escrevendo de forma profissional, vamos chamar assim, para a internet. E escrita sempre foi uma paixão minha, por ser mais introvertido, de procurar não me expor tanto, mas escrever. E eu acredito que a escrita ela traz uma clareza que é difícil a fala trazer. Você pensa muito no que você vai escrever, na hora da revisão você julga o que você escreveu e vê que, não fui tão claro quanto eu queria ser. Então, esse é um processo que permite você cada vez ter mais clareza. E, além disso, eu acho super meditativo escrever, já que é você consigo mesmo, sem interferências, sem ter que ficar, de certa forma, muito exposto assim, ao mundo. Rola uma escriterapia. É. Cara, e sobre desenvolvimento pessoal, assim, qual que foi como que você trabalha essa coisa do desenvolvimento pessoal em você? Qual que é a importância que você acha que isso tem no seu negócio? E queria pedir para você contar algum caso assim, de algum evento que você foi, alguma coisa que você participou que foi muito marcante. 100% a influência do desenvolvimento pessoal. Eu acredito que se você tem um negócio, o seu negócio é reflexo de você. Então, teve um evento que me marcou muito, que foi em 2016. Eu participei do Date with Destiny, o DWD, com o Tony Robbins. Fui na época, minha namorada, hoje minha esposa. E estando nesse evento, são 6 dias em que você começa o evento 8 da manhã e termina 1 da manhã. Então, é bem intenso. E uma dinâmica lá, praticamente, assim, virou meu mundo de cabeça para baixo. Em que, nessa dinâmica, o Tony falando, luzes apagadas, música, todo aquele clima, e ele falava para você visitar um momento praticamente do passado, assim, quando você era criança e tal. E aí, naquele momento, eu lembrei de uma cena que estava esquecida, que explica muito de quem eu sou hoje,
mas eu não conseguia compreender por que eu sou essa pessoa hoje. Na minha infância toda, até os 8 anos, eu era muito extrovertido. Eu adorava festas, eu tinha um monte de amigo, eu queria ser o centro das atenções. E até que, no momento da escola, eu ia fazer uma peça de teatro. E eu era um índiozinho. Era sobre o descobrimento do Brasil. E aí, nessa peça, eu tinha um momento específico que eu ia entrar e ia falar uma frasezinha só. Super tranquilo. Só que, o que aconteceu? Todos os pais ali assistindo, um amigo meu ia entrar e ia falar. Só que eu pulei a vez dele, eu entrei na hora errada e eu falei. E aí, logo quando eu comecei a falar, caraca, velho, fiz merda. E aí todo mundo começou a rir. Todos os adultos ali, pais, rindo. E eu comecei a chorar. Porque eu internalizei naquele momento que se eu me expor muito, as pessoas vão rir de mim. Então eu não quero mais me expor. Eu quero ficar reservado com os meus próprios pensamentos, eu não quero expor isso ao mundo. E na época eu não sabia que isso ia me moldar quem eu realmente sou. Então eu devo muito a esse momento para desenvolver toda a parte de escrita que eu desenvolvi ao longo de 9 anos. Talvez se eu fosse tão extrovertido quanto eu era, eu estaria, sei lá, mais forte no YouTube, estaria gravando mais vídeos, mas felizmente isso desenvolveu o meu lado escrito e me fez ter essa consciência de que algo ruim, ou seja, digamos, um demônio do passado, hoje é um anjo para mim. Então eu não culpo esse momento, eu acho que foi essencial para moldar quem eu realmente sou hoje. E, cara, assim, eu não sei se você é assim, mas eu, por exemplo, eu gosto muito desse assunto de desenvolvimento pessoal e tal, só que eu tenho um certo preconceito, assim, com esses eventos que fica esse lance, abraça o cara do seu lado, dá um high five, faz massagem na pessoa da sua frente e tal, que fica sempre uma música, assim, muito agitada e tal, eu sou bem introspectivo, assim, como você, e queria saber como é que foi pra você essa experiência, porque nos eventos do Tony Robbins dá pra ver que tem muito disso, assim, e tal. E se você participou de outros eventos que são assim também, e como que é isso pra você? Todos os eventos que eu fui que faziam isso, eu detestava. Eu era o cara que ficava de braço cruzado, não, velho, de novo. Aí eu, por educação, via uma pessoa dar high five, ei! Mas no evento do Tony, ele faz algo diferente. Ele não começa fazendo isso, ele vai aos poucos, aumentando e aumentando, aumentando a energia, e aí você vai ficando confortável em se expor mais. Ele fala também da importância disso, fala sobre, no primeiro dia já tratando sobre estresse, ansiedade, você vai quebrando algumas objeções. E quando você percebe que nesse momento você pode aprender e meio que se soltar, digamos assim, até as pessoas mais introspectivas lá também se soltavam, dançavam, cantavam. Cara, é meio que libertador, mas é raro. O Tony consegue fazer isso. Outras pessoas eu acho bem mais difícil. Caramba. Acho que é por isso. Isso também explica muito do sucesso do cara ser desse jeito, né? Porque é muito autêntico, né? Uhum. Aí quando você faz uma coisa assim. Você faz eventos ao vivo também, né? Sim. E como que é isso pra você? Assim, você considera isso uma parte fundamental do negócio de quem, por exemplo, trabalha com marketing digital? Que eu vejo que tem muitos players que estão indo para esse caminho de eventos ao vivo. Como que tem sido essas experiências para você? Você pretende continuar fazendo e tal? Legal. Eu adoro evento ao vivo pelo fato de estar muito próximo da minha audiência. Então, essa conexão, né, olho no olho, poder ver ali as pessoas, sentir como elas realmente são. Isso é super interessante. Trazer também palestrantes que eu admiro para estar próximos. Só que eu não vejo como uma estratégia principal do meu negócio e eu não pretendo colocar muita energia nisso. Eu percebo que no meu negócio, pro que eu faço, estar numa caverna, fechado, tipo, escrevendo e passando o conhecimento que eu mais consigo passar através da escrita e ficando horas e horas ali escrevendo, é como eu gero mais valor para minha audiência, não necessariamente é num evento ao vivo. Reconheço o poder de um evento ao vivo, mas acredito que na minha estratégia não é o principal. Teve alguma coisa que você comprou recentemente, assim, que não foi muito caro e que deu uma boa diferença, assim, na sua qualidade de vida? Legal, tô pensando. Eu comprei diferença na qualidade de vida. Ou pra na sua vida, assim, no geral. Olha, não foi recentemente e não é barato, mas é uma coisa que desde que eu comecei a usar, todo dia tá no meu braço. Que é o relógio, que é o Apple Você até Watch. dorme com o relógio. Eu durmo com o relógio, assim,
a todo tempo eu estou usando, e aí quando acaba a bateria eu vou lá, carrego, mas eu já pego ele de novo para usar. Porque foi algo que moldou muito como que eu me movimento mais, como que eu fico mais em pé, né, com mais energia, como que eu faço mais exercícios. Então hoje eu estou, por exemplo, nem sei de cabeça, mas provavelmente uns 50 dias seguidos fazendo 30 minutos de exercício sem perder nenhum dia. Legal. Então, para mim foi algo Foi uma coisa que te ajudou mudou. a medir, assim. Trouxe métricas melhores sobre como eu posso estar mais em movimento, como que eu posso melhorar a minha saúde. Com batimento cardíaco eu consigo entender se, ao acordar com um certo batimento, se o meu dia ele vai ser produtivo ou não. Porque se eu acordo com um batimento muito alto, quer dizer que provavelmente eu não descansei o necessário. Caramba. E aí ele mede HRV, que é Heart Rate Variability, que é a variância de intervalos, como seu coração bate. Então tem uma série de métricas que me ajudaram a entender se... Eu devia começar a usar o meu mais assim. A gente conversa. Tô só vendo a hora, assim, e tal. Vai bem mais que isso. Pô, legal. E eu queria que você... Uma coisa que eu acho interessante no seu caso, por exemplo, você começou com essa marca Viver de Blog, né? E é uma coisa que, como você falou, tá diminuindo e tal. Você pensa em mudar esse posicionamento pro seu nome mesmo e ele virar um guarda-chuva para várias coisas? É possível fazer essa transição hoje? Como que você enxerga isso? Sim, é um dos desafios atuais que eu tenho, porque eu preciso mudar o nome. Eu não quero ficar com o nome Viver de Blog, porém várias pessoas me conhecem como Viver de Blog. Então, inclusive eu tô na rua, aí, Viver de Blog! Aí, opa, prazer, Henrique Carvalho. Então eu ainda não sei exatamente qual seria o nome. Se eu penso, escritor milionário, ou sei lá, memorável, mas é um baita desafio que eu tenho para resolver hoje na empresa. Legal. E cara, eu queria que você falasse onde que as pessoas podem te achar, para achar conteúdos seus e tal, se aprofundar mais no seu trabalho. Hoje, digitando no Google Viver de Blog e em todas as redes sociais também, Viver de Blog, tudo junto, você vai encontrar nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram. Todas as redes sociais estamos lá. Pô, massa. Obrigado, é isso aí. Valeu. Valeu,